quinto exercício. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. No primeiro trecho é o alemão andando aí, moçada. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então vamos na figura, ó. Coloquei o caminhão representado pela bolinha vermelha, agora é o tio aqui. Vamos embora. Primeiro trecho. Ela vai percorrer esse trecho com uma velocidade de 80 km por hora e a distância que ela percorre é de 80 km. Como eu tenho velocidade e espaço, vocês concordam que dá para achar o tempo aqui, ó? Então vamos calcular. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT. Olha o troca-troca. O ΔT vai ser o espaço pela velocidade. Então, jogando espaço, ele vale 80 km, a velocidade vale 80 km por hora e 80 por 80. Esse intervalo de tempo no primeiro trecho é de 1 hora. No segundo trecho, ele vai percorrer o segundo trecho com uma velocidade de 120 km por hora para percorrer apenas 60 km, né? Então, de novo, vamos calcular o tempo nesse trecho. Velocidade ΔS sobre ΔT faz o troca-troca. O tempo vai ser o espaço pela velocidade. Nesse caso, o espaço é 60 e a velocidade vale 120. 60 por 120, simplificando é 1 por 2, que dá meia hora. Isso significa que o tempo total é somar o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo, que vai dar um total de 1,5 horas, que dá a alternativa C, certo? Fechou? Mas não acabou. Quero fazer um extra contigo aqui, ó. Olha lá. Imagina que nesse exercício ele pedisse para você calcular a velocidade média total, no trecho total da viagem. Ah, peão, vamos pegar lá 80 km por hora mais 120, somada 200 dividido por 2, 100 km por hora é a média. Não pode. Falei isso em sala para vocês. Lembra que são dois movimentos distintos, são movimentos diferentes. Não dá para calcular a velocidade média por média aritmética. Só dá para fazer isso quando são tempos iguais, que não é o nosso caso. Ué, peão, então como é que eu faria? Desculpa. Como é que eu faria para calcular essa velocidade média? Velocidade média total é o ΔS total pelo ΔT total. Então você tem que fazer todas as contas que nós fizemos até agora. E aí você faria o quê? O ΔS total é a soma dos dois, 80 mais 60 km. E o tempo total é a soma do tempo dos dois trechos, 1 mais meia hora. Portanto, a gente ficaria 80 mais 60, 140 por 1,5, daria uma velocidade média aproximadamente de 93 km por hora. Fechou, senhores? E o último exercício. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em longos corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em sentidos opostos com velocidades constantes em relação ao piso em repouso, que ele chama de V1 e V2, e de mesmo módulo, igual a 1 metro por segundo, isso em relação ao solo. Em um mesmo instante, duas pessoas representadas por A e B, que se deslocavam com velocidades constantes de módulo iguais a 1,5 metros por segundo A e meio metro por segundo AB, também em relação ao piso e também em sentidos contrários, entram nas esteiras e continuam caminhando como anteriormente, como mostra a figura. As esteiras rolantes têm comprimento total de 120 metros. Então, calcule o tempo necessário para que a pessoa A chegue até a outra extremidade da esteira rolante. Senhores, a pessoa A vai entrar no nosso referencial da tela. Ela vem de cima para baixo com uma velocidade de 1,5 metros por segundo em relação ao chão. E a esteira também está andando em relação ao chão, porém com uma velocidade de 1 metro por segundo. No mesmo sentido que a pessoa. Então, a hora que a pessoa sobe na esteira, a esteira não vai atrapalhar o movimento dela, ela vai ajudar no movimento. A pessoa anda 1,5 e a esteira anda mais 1 no mesmo tempo, no total ela está andando quanto? 2,5, certo? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Vem uma pessoa com 1,5, na hora que ela subir na esteira, aumenta a velocidade dela, porque a esteira vai ajudar ela a se movimentar. Vamos voltar esse movimento, ó. Olha no quadrinho que a velocidade vai mudar, hein, do corpo. Olha lá, começa com 1,5, a hora que subir na esteira, passa para 2,5. Por que que passa para 2,5 a velocidade dela? Porque além da velocidade dela, ela tem a velocidade de quem ajudando também? Da esteira. Então ela vai percorrer essa distância de 120 metros com uma velocidade real de 2,5 em relação ao solo, né?
Então, para a gente calcular o tempo, velocidade média, ΔS, sobre ΔT, trocou. O tempo vai ser o ΔS, que nós sabemos que vale 120 metros. E a velocidade é a velocidade total, que é aquela V' que vale 2,5. É 1,5 dela, mais 1 da esteira que está ajudando. 120 dividido por 2,5, a gente chega aqui, o tempo total é de 48 segundos. Ok? Para o item B, agora, nós vamos fazer um pouquinho de teoria. Eu deixei para o exercício, tá? Então, olha só. Nós vamos falar de velocidade relativa. Eu vou passar a regra prática para vocês para poder achar a velocidade de um corpo em relação ao outro, certo? Então, olha só. Quando você tem móveis no mesmo sentido, quando eles estão no mesmo sentido de movimento, para a gente poder calcular a velocidade de um em relação à velocidade do outro, a gente vai fazer um menos o outro, de preferência o maior menos o menor. Por exemplo, se dois corpos estiverem com a mesma velocidade no mesmo sentido, a gente não fala que eles estão em repouso um em relação ao outro, porque a velocidade de um em relação ao outro é a velocidade de 100 menos 100, por exemplo, vai dar zero para nós. E se eles estiverem em sentidos opostos? Em sentidos opostos, aí nós vamos somar a velocidade. Se no mesmo sentido a gente subtrai, sentido oposto, a gente soma. Peão, beleza. Aonde que eu enfio isso com toda a educação do mundo? Aí vocês vão enfiar na equação da velocidade média, é ΔS sobre ΔT. Só que agora a tua velocidade vai ser a velocidade relativa entre os corpos, que você vai encontrar de acordo com a tabelinha aí da regra prática logo acima. E o teu ΔS não vai ser o ΔS percorrido pelos corpos, vai ser sim o ΔS relativo entre eles. Mas como que eu acho o ΔS relativo entre eles? É muito simples. O ΔS relativo é sempre a distância entre os corpos no início do seu estudo. Sempre que você olhar no início do estudo qual é a distância entre os dois corpos, esse é o ΔS relativo entre eles para nós. Olha como fica simples resolver a equação com velocidade relativa. Vamos lá. Item B. Quanto tempo depois de entrarem nas esteiras, pessoas A e B passam uma pela outra? Então vamos lá. A velocidade de A, percebo que eu já coloquei 2,5. Por que eu estou colocando 2,5? Porque a hora que ela subir na esteira, como ela tinha 1,5 e a esteira ajuda com mais 1, a velocidade total dela fica 2,5. E percebo que a velocidade de B, que estou chamando de VB', eu não estou colocando meio metro por segundo, porque a hora que ela subir na esteira dela, a esteira também ajuda com 1 metro por segundo. Então é a velocidade da pessoa B, que é meio, mais a esteira que está ajudando, com 1 metro por segundo, isso dá um total de 1,5. A hora que elas sobem nas esteiras, ó, elas se movimentam até dar o encontro. Nesse instante de encontro, elas andarem em sentidos opostos, certo? Então, para a gente poder achar a velocidade relativa, nós vamos somar os módulos dessa velocidade, ou seja, sempre positivo. E a distância relativa entre elas? Qual que era a distância? Eu vou voltar. No início aqui, ó, qual que é a distância do início do estudo para nós entre o corpo A e o corpo B? 120 metros. Então, o ΔS relativo vale 120 metros. Percebo que os dois, cada um deles, né, na verdade, não vai andar os 120 metros até o encontro. O A anda mais por ter mais velocidade e o B anda menos. Mas a distância relativa entre eles foi tirado 120 metros. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que nesse caso a velocidade é a relativa entre os corpos e o ΔS também é o ΔS relativo entre os corpos. Como eu quero o tempo, faz o troca-troca. Então vamos lá. Como que eu vou calcular a velocidade relativa mesmo? Como o A estava descendo e o B subindo, sentidos opostos, o que a gente faz? Soma as velocidades, né? Então nós vamos somar o 2,5 de A com 1,5 de B. E o ΔS relativo é a distância inicial entre eles. A distância inicial entre eles era de 120 metros. 2,5 mais 1,5 é 4, e 120 dividido por 4, a gente chega aqui no intervalo de tempo, vale 30 segundos. Belezinha? Senhores, é uma novidade para todos, então eu gostaria primeiramente que o pai da criança assumisse o filho, né? Eu acho que, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, foi o tio aqui que orientou vocês a montarem um grupo de WhatsApp. Grupo esse que o pai não faz parte, né? Eu queria saber o porquê. Então, se vocês estão sem o telefone, pede pro Lemão. Eu já pedi pro Lemão mandar várias mensagens para vocês para colocar. Ou se vocês estão brigados comigo, então beleza, não coloca. Mas usem o WhatsApp para poder mandar as dúvidas de vocês, tá? É um canal, um caminho diferente pra gente poder ter a aula. Obviamente que a gente não tá vendo a carinha de vocês agora, então a gente não tem como ver se está tendo dúvida ou não. Então, a vantagem é que vocês podem voltar e rever isso daí quantas vezes vocês quiserem, né? Mas mandem as dúvidas pelo WhatsApp. Me põe no grupo aí de vocês, pô. Puta sacanagem, zero comigo, moçada. Belezinha?
Bom estudo a todos aí, grande abraço e nos vemos aí logo logo.